João Calvino disse: um cachorro late quando seu dono é atacado, e eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Deus odeia o orgulho. Deus não tolera. Uma das palavras mais difíceis para Deus é orgulho. Deus odeia. O último que eu vi no céu com orgulho, Deus derrubou ele de lá. O último que eu vi com orgulho, Deus derrubou ele de lá. A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus abate. E aquele que se humilha, Deus exalta. Daí está o que o pastor está pregando, é lícito e é verdadeiro. Deus odeia orgulho. Deus odeia o orgulhoso. Deus odeia o soberbo. Deus odeia o egoísta. Deus odeia e pronto. Não é só o pastor, eu vou em cima do que ele diz e é verdade. Deus odeia o orgulho, porque o último orgulhoso que teve no céu, Deus jogou ele para fora do céu. E hoje ele é príncipe dos demônios. Hoje ele é príncipe dos demônios. Vai reclamar com Deus agora. Ele repugna qualquer atitude de orgulho. Só o uso da palavra orgulho, Deus já condena. Qualquer movimento ou qualquer ação na nossa vida que carrega o termo orgulho, Deus abomina. Porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. Então, o mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Porque só a expressão orgulho é a expressão que mais provoca a Deus, irrita a Deus e Deus condena. Deus não está com os orgulhosos, Deus está com os humildes. A figura do orgulho é Lúcifer. É alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus. Orgulho é dizer, eu não preciso de Deus. O orgulho te leva para um lugar ao ponto de confrontar Deus. Quem é Deus? Deus errou, eu é que sou certo. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Orgulho é dizer que Deus errou e eu que estou certo. Isso é muito verdade. Deus nunca errou e Deus nunca vai errar. O errado somos nós. Somos nós. Agora de orgulho. O orgulho está te afastando de Deus, simplesmente. A gente vive um tempo hoje onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Mas o crente não ouve o não crente. O crente ouve a Bíblia, a palavra de Deus. A posição de Deus em relação ao orgulho é clara, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, Ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. Hoje existe uma agenda dizendo, se você tem pensamentos maus, está tudo bem. Deus te ama. Se você vive uma imoralidade sexual, não tem problema não. Deus ama você. Ah, você rouba? Ah, você é ladrão? Não tem problema não. Deus te ama também, tá tudo certo. Adultério? Não, tá tudo bem, isso mesmo. Você ama a sua amante? Isso, viva pelo seu coração. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Realmente, isso é certo. Isso é certo. 1 Coríntios 6:9 está certo. Vai lá reclamar com a Bíblia agora. Você que se acha o dono do amor. Ai, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, o nome de uma igreja.
Porque o Deus que eu conheço, a gente vai ver lá no início da Bíblia, ele vai dizer: e derramarei a minha ira, irei eu com o meu furor, e derramarei a minha ira sobre este povo, derramarei eu o meu furor contra esta nação. O Deus que vocês têm na mente de vocês é um Deus diferente do que está escrito na Bíblia. Porque o Deus que está escrito na Bíblia, ele age com ira, com furor, com ciúme, que a Bíblia diz que ele é um Deus ciumento, ele tem ciúme do que é dele, ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus ciumento. Então não tente mudar a Bíblia para satisfazer os seus pecados, porque Deus não vai satisfazer pecado de ninguém. Sim, foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vamos dar glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora a gente vai ver dentro da Bíblia, para ver se isso que o pastor estava falando tem base e alicerce. A gente vai ver aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Olha o que a palavra de Deus diz. Que a Bíblia é para ensinar, para educar, para corrigir. Eu só corrijo quem está errado. Eu só ensino quem não sabe. Eu só debato com quem entende. A Bíblia já dá o alicerce. O pastor dizer isso, e isso é verdade. Isso é verdade. Deus não vai aceitar pecado de ninguém. Ficarão de fora os adúlteros, afeminados, os alcoólatras, os ladrões, os avarentos, os mentirosos. E ficarão de fora e pronto. Vai reclamar com Deus. Vai lá reclamar com Deus. Deus ama o pecador, mas ele odeia o seu pecado. Não é porque você eu sou filho de Deus. Não, a Bíblia diz que quando você está nas trevas, você não é filho de Deus, você é filho das trevas. Quando você está nas trevas, você é filho das trevas. E quando nós vemos para a luz, nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus, a luz é Deus. O próprio Jesus disse, o próprio Deus disse: eu sou a luz do mundo. A gente vai ver também lá no livro de Mateus 10, 6. Que diz assim: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, no vosso caminho proclamai: o reino do céu está próximo. O que diz no versículo 6? E de primeiro antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas? Jesus disse o que? Da casa de Israel. Casa de Israel é o povo escolhido dele, era um povo escolhido dele. É o povo escolhido dele. Casa de Israel é o povo que Deus selecionou. Ele disse o quê? Primeiro procura aqueles que estão lá dentro do meu povo, que estão perdidos. Eles estão seguindo a doutrina lá dos sacerdotes. Aquela doutrina que eles estão ensinando não vem de mim. Eles estão perdidos, são ovelhas perdidas. São ovelhas perdidas. Assim mesmo tem hoje. Muitos dentro da igreja estão perdidos. Estão perdidos, são ovelhas perdidas. Estão dentro da igreja, mas fora de Deus. Estão fora de Jesus Cristo. Estão dentro da igreja e fora de Jesus Cristo. Aí depois que Jesus disse: vai lá, pega as ovelhas perdidas e depois ide pelo caminho proclamando: o reino dos céus está próximo. Primeiro eu vou dentro da casa. A casa quem é? Aqueles que dizem que são da igreja. Primeiro eu vou atrás dela, as ovelhas perdidas. É você que está seguindo doutrinas de demônios. O meu dever é lhe resgatar para a luz. Nem todos que estão dentro da igreja estão servindo a Deus verdadeiramente. O próprio Jesus disse que nem todos aqueles que vão a ele e dirão: Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, teu nome sarei, curei, libertei, herdarão o reino do céu. Por que ele disse isso? Porque estão dentro da igreja, mas estão longe de Jesus, estão longe de Deus. Por isso que ele disse isso. Por isso ele disse também: nem todos aqueles que dizem Senhor herdarão o reino do céu. Porque dizem Senhor. Tem muitos pastores, em nome de Senhor, muitos irmãos, em nome do Senhor. Dizem Senhor, mas sabe se eles vão herdar o reino do céu? O reino do céu, ele é herdado por esforço. O que é esforço? Eu deixar aquilo que me satisfaz para trás. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a mim mesmo é negar as minhas vontades, os meus prazeres da carne. Antes lá atrás eu era ladrão, eu era homicida, hoje eu não posso ser mais. Hoje o Senhor me libertou, me sarou, me limpou dos meus pecados. O próprio Deus disse: se eu for a ele, ele vai perdoar os meus pecados e jogar no mar do esquecimento, e ele não lembrará mais das minhas culpas.
Isso que eu tenho que fazer. Se eu sou homossexual, vou para a igreja, eu tenho que deixar de ser. Eu tenho que deixar de ser. A minha carne tem que morrer para que o Espírito Santo de Deus reviva em mim. Ele ressuscite de dentro de mim. Isso que estão fazendo não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu falo com altas, com todas as letras. Não é de Deus. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele não busca satisfazer o mundo, ele busca satisfazer as vontades de Deus. Se lembra que Jesus disse: eu não vim para satisfazer o mundo, mas sim para fazer as vontades de meu Pai que está no céu. Eu vim para fazer as vontades do meu Pai que está no céu. Assim mesmo somos nós. A gente não temos que vir para o mundo para fazer a vontade de A e de B nem de C. Nós temos que fazer a vontade de Jesus Cristo, aquele que nos chamou para fazer a boa obra. Aquele que nos chamou para fazer a boa obra. Olha o que diz aqui no livro de Mateus: esse estará, todos esses que seguirem este mandamento e botarem em prática isso, está bom para fazer a boa obra, está pronto. Está pronto. Isso é uma vergonha, chamar pessoas que pregam doutrinas falsas de pastor. Isso não é pastor, isso é sinagoga do diabo, é instrumento de Satanás. Porque uma verdadeira atalaia de Deus, ela vai ensinar que é para a salvação e não para a destruição. O que estão ensinando muitos é para destruição, para lançar-se no inferno. A alma vai ser lançada. Não tem para onde correr. Tem que haver um arrependimento puro de coração. E deixar as más práticas. Isso que é o erro. As pessoas não querem mais deixar o pecado para trás. Querem Jesus, mas com seu pecado junto. A Bíblia diz que não tem como servir dois senhores. Ou a gente agrada um e desagrada o outro. Ou a gente agrada o outro e desagrada um. Pronto, Jesus foi simples. Ele foi direto e reto. Não tem como servir dois senhores. Ah, é porque eu sou traficante, eu vou para a igreja lá, eu me converto, mas vou continuar vendendo droga. Continua. Ah, eu sou prostituta, eu vou para a igreja, mas eu vou continuar me prostituindo. Continua. Eu sou alcoólatra, continua, pode continuar. Mas o céu, o único céu que tu vai ver é o céu da tua boca. É o único céu que tu vai ver é o céu da boca de alguém. Porque o céu onde está Deus e Jesus, nem adianta. Jesus não é Deus de atalho. Ele é caminho e caminho para a vida. O próprio Deus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, pois ela levarás à salvação. Pois pela porta larga, muitos estão entrando. E larga é a porta que levará à perdição. Porfiai por vir pela porta estreita, meus irmãos. O reino do céu está próximo. Jesus vai vir. E ele vai mostrar para muitos que ele não aceita pecado de ninguém. Ele não aceita. Doa em quem doer. Eu estou aqui para isso. Deus me chamou do mundo do pecado, das drogas para isso. Para sofrer na carne o que ele sofreu. Para ser pisoteado, para ser cuspido, para ser xingado, para ser humilhado por amor à sua palavra. Paulo foi preso por amor à palavra de Cristo. Pedro foi preso por amor à palavra de Cristo. Daniel foi preso por amor à palavra de Cristo e o temor a Cristo. José foi preso por amor e temor à palavra e a Cristo. Eu não serei melhor do que eles. Sou igual. Eu devo amar. Sim, devo amar. Mas eu não devo aceitar os vossos pecados, meus irmãos. A gente vai ver agora aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 7, diz assim: de vós que credes, ela é a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram torna-se a pedra angular, e a pedra de tropeço para seu que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Olha o que ele diz. Vai tropeçar na pedra, está aqui a pedra. Pedra é esse aqui, Jesus Cristo. Essa é a pedra que vai servir de tropeço para aqueles que não querem acolher a verdadeira palavra. Ou acolhe a palavra ou vai cair. Vai cair. O próprio Deus disse. A gente temos que seguir a verdadeira palavra. Eu não estou dizendo de doutrina. Tem que seguir o pastor. Não, é a palavra. Está aqui. O que vai te trazer salvação é isso aqui. Se lembra que ele disse para Josué, que Deus disse para Josué, se tu leres a minha palavra, meditares nela de dia e de noite, guardares ela na tábua do teu coração, pois eu serei o teu Deus, serás o meu povo. Ele disse para Josué confiar em homem. Josué confiar em homem. Não, ele disse minha palavra. Minha palavra. Medita nela de dia e de noite e guarda na tábua do teu coração. É isso que devemos fazer para que nós não venhamos pecar contra Deus. E muitos estão preferindo ouvir
ouvir. E a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra está dando comichões nos ouvidos, assim como o livro de Apocalipse diz que a verdadeira palavra traria comichões aos ouvidos, incômodo para a alma. É a verdadeira palavra, é essa, que confronta o pecado, confronta aquilo que está errado, está causando isso. A gente vai ver lá no livro de 1 Coríntios 17, e vai dizer assim: de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. Olha o que Paulo diz. Deus não me chamou para batizar, ele me chamou para pregar o evangelho. Olha onde está o evangelho aqui, ó. Está aqui o evangelho. Esse é o evangelho que Paulo veio pregar. É esse o evangelho que Paulo veio pregar. Ele veio pregar sem sabedoria de palavras. Palavras o quê? Palavras que estão ensinando agora. Só pode pregar se for teólogo. Só pode ser pastor se for teólogo. Deixa de mentira. Essa tua teologia não vai servir para nada diante de Deus. Não vai servir para nada. A própria Bíblia diz, o próprio Jesus disse, a letra mata. A letra mata, mas a palavra ela traz vida. A letra mata. O que é a letra? É o que os professores ensinam. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Isso é letra. Tá aqui o que vai trazer vida. Isso aqui vai me ensinar como eu devo pregar. Isso aqui vai me ensinar. O próprio Jesus disse, crescei na graça e no conhecimento. Muitos acham que conhecimento é estar numa faculdade de teologia. Está aqui o conhecimento. Ó. Faculdade de teologia não vai te dar instrução para te ir para o céu. Faculdade de teologia não vai te dar o caminho para te chegar a Jesus. Está aqui o que vai te dar o caminho. Esse aqui vai te dar o caminho para te chegar a Jesus. Não tem faculdade de teologia que vai ser melhor do que isso aqui. Não tem. Tudo bem, meus irmãos? Isso foi para não deixar esse povo tomar crescimento. Ah, irmão, mas o senhor está falando isso? Sim, eu estou falando. Jesus mesmo ficou irado quando ele viu o povo fazendo ali a casa de Deus, de venda. Ele disse, sai daqui, covil de ladrões. Aqui não será covil de ladrões, sim, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Se Jesus se indignou por aquilo que era do pai dele, por que eu não posso me indignar por aquilo que é de meu pai? Sou filho de Deus e eu tenho que me indignar, porque eu sou co-herdeiro do reino. E como co-herdeiro do reino, eu não posso deixar nada entrar de errado lá, porque o próprio Deus disse que nada de errado entrará lá. Não vai ser você que vai mudar o pensamento de Jesus. Amém, meus irmãos? Nesse momento eu quero fazer uma pequena oração para que Jesus venha abrir a mente dessas pessoas, para que ele venham trazer eles ao conserto. Em nome de Jesus, que você venha fechar os seus olhos aonde você estiver e venha abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus e Deus venha sondar ele para ver o que tu estás passando. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estou eu mais uma vez, Pai, para te pedir, Senhor, e te agradecer, Senhor. Te pedir perdão, Pai, porque sou falho, sou pecador, Senhor. Perdão se falei algo que não foi do teu agrado e do teu querer, Pai. Senhor, ensina-me conforme o teu querer, como devo me portar diante da tua presença. Pai, visita esta pessoa, Pai, que está ali sendo aprisionado pelo engano de Satanás, meu Pai. Abre a mente dela, o coração, Pai, liberta deste cativeiro, meu Pai, porque muitos estão trazendo, Senhor Jesus, doutrinas de demônio. Deus, em nome de Jesus, Pai, liberta estas pessoas, meu Pai. Traz a elas, Pai, a sabedoria e o entendimento da Tua palavra, o conhecimento em Ti, meu Pai, que elas venham crescer no Teu Espírito Santo, Deus Santo poderoso. Visita, Pai, essa pessoa que está presa no homossexualismo, meu Pai, liberta ela, Pai, com um braço forte, mão forte, Senhor. Essa pessoa que está no tráfico de droga, essa pessoa que está no adultério, está no furto, meu Pai, está roubando, está traficando, está se prostituindo, meu Pai. Visita neste momento, Pai. Visita, Senhor, aquela pessoa que está vendo este vídeo neste momento. Traz cura, libertação, salvação, Pai, para esta casa. Assim eu te peço, te louvo, eu te glorifico e te exalto no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Fique até o próximo vídeo. E amém, amém, Jesus.